Olá pessoal, beleza? Tudo jóia? Vamos então aqui agora começar a nossa aula de hoje. Vamos começar então a nossa aula sobre oscilações, que é o assunto que nós estamos tratando aí nas nossas aulas presenciais. Então aqui essas aulas gravadas vão ser de grande valia para vocês revisarem o conteúdo. Serão 14 slides aqui. O que nós veremos hoje então nessa aula de oscilações? Veremos o que é um movimento harmônico simples, descrever o sistema massa-mola, apresentar a equação do movimento harmônico simples e fazer exemplos, né? Exercícios. Ok? Então são esses 4 pontos que nós vamos abordar hoje. Aqui é a nossa ementa, que eu gosto de mostrar toda a aula para a gente não se perder no caminho. Então nós estamos falando aqui do primeiro tópico, que são aqui as oscilações, né? Então vamos a nossa primeira aula aqui sobre oscilações gravadas, tá? Então, nas aulas que nós falamos em sala de aula, nós estamos usando o exemplo massa-mola para oscilações, mas oscilações está muito mais amplo do que isso. Porém, nem todo movimento oscilatório pode ser caracterizado como sendo um movimento harmônico simples. Então vamos avançar só mais um slide, depois a gente volta nesse. Um movimento oscilatório pode ser, por exemplo, o movimento de uma onda do mar, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, não é verdade? Esse é o movimento oscilatório. Mas não necessariamente esse movimento oscilatório da onda do mar é um movimento harmônico simples. Por quê? Para ser um movimento harmônico simples, é necessário de que esse movimento de vai e volta seja regido por uma força. Essa força tem que ter essa propriedade aqui de ser uma constante vezes o deslocamento. No caso do sistema massa-mola, essa constante é a rigidez da mola e o x seria o tanto que essa mola deslocou. Então, essa é a força chamada força elástica. Então, essa força que rege o vai e vem dessa massa. Portanto, aí sim, nós temos um movimento harmônico simples, tá? Então, não é porque só o movimento ele é oscilatório que ele será harmônico simples. Para ser um movimento harmônico simples, ele tem que ser um movimento descrito por uma equação desse tipo aqui, ó. A força que rege o movimento é igual a uma constante vezes o deslocamento. Nós veremos que não só a massa-mola é representado por isso, né? Temos também o pêndulo, que veremos em aulas posteriores. A título de curiosidade, movimentos oscilatórios estão presentes na natureza em todo lugar, nas moléculas, nos átomos, no próprio ouvido humano, né? Quando você tem lá a oscilação do tímpano, devido ao som que chega e faz vibrar esse ossinho, e o nervo aqui do ouvido vai levar essa vibração para o cérebro e interpretar então como som. Então veja que a oscilação, movimentos oscilatórios estão presentes na natureza de diferentes formas, tá? Inclusive na engenharia, no cálculo de vibração dos materiais, porque quando passa um caminhão em um asfalto, faz vibrar, né? Os prédios, faz vibrar o que está em volta. Então é muito presente movimentos oscilatórios no nosso dia a dia. Pessoal, então vamos aprofundar mais no movimento da massa-mola. O que é a massa-mola? A massa-mola é isso aqui, ó. Você tem uma mola presa numa massa e aí ela oscila em torno de uma posição de equilíbrio que é o nosso zero, tá? A posição de origem aqui é o zero, é onde que está a mola relaxada em equilíbrio, tá? Então, massa-mola é isso. E o que nós temos que saber do movimento massa-mola, então? Nós temos que saber o seguinte, o K, né? Então, para a gente caracterizar o modelo massa-mola, temos o K, que é a constante da mola, a rigidez da mola, né? Essa rigidez ela está relacionada com o K. O K está relacionado com a rigidez. Então, quanto mais rígida é a mola, maior é o seu K. Então, você tem mola de moto, mola de carro, mola de caminhão, que são molas que têm um K grande, ou seja, que tem constante elástica grande. E você tem também molas finas, né? A mola do caderno, a mola da caneta, são molas finas, ou seja, molas que têm o K pequeno. Você também tem a massa do corpo que está preso, que está acoplado aqui na mola, tá? A amplitude, o que é a amplitude? A amplitude é a distância do ponto central da oscilação até o ponto máximo. Então isso aqui seria o que? A amplitude do movimento, né? Do zero até o máximo, né? Então seria isso aqui, ó, a amplitude do zero até aqui o 150 no caso na figura.
Frequência, o que é frequência? Quantidade de oscilações em um determinado tempo. 5 oscilações por segundo, 8 oscilações por minuto. Então, quando você tem essa relação de oscilação por tempo, você está falando de frequência. E o período? Período é o tempo que demora para haver uma oscilação, ou seja, é o tempo que demora para o bloco sair do 150 e lá e voltar aqui no 150. Então, esse daqui é o período, é o tempo que demora para fazer uma oscilação. No geral, a equação do movimento, para você saber em que posição que a massa vai estar em qualquer tempo, é essa aqui, ó. X de t, ou seja, x é uma função que depende do tempo, é igual ao x máximo, que seria aqui a nossa amplitude, né? X máximo, vezes o cosseno de ômega t. O ômega está relacionado com o quê? Com a frequência, tá? E aí você tem então a equação de movimento do sistema massa-mola. Eu não vou deduzir isso daqui, né, porque a gente fez em sala e não é o objetivo do curso aprofundar nas deduções. Vamos apresentar a equação, apresentar o modelo, apresentar aqui o exemplo para vocês e a gente vai aplicar e discutir, né, os resultados observados aqui. Ok? Então, por que a gente estuda o sistema massa-mola? Porque é um sistema... É um modelo muito próximo de você estudar outros tipos de oscilações que nós vimos anteriormente, né? O tímpano, as moléculas. Então você pega um sistema físico conhecido e aí você aproxima, faz aproximações para outras situações de oscilações. Beleza, então quais são as equações básicas do movimento, então, né? Do sistema massa-mola. Então você tem aqui a primeira equação que nós mostramos. Aí você tem também que o ômega, esse ômega que está aqui dentro do cosseno, é a frequência o quê? Angular. Essa frequência angular é igual a raiz quadrada de K dividido por M. O K, nós falamos o que é. É a constante elástica da mola dividido pelo M, que é a massa, né, que está aqui preso, né? Aí vamos agora brincar um pouco. Vamos, aqui tá. Então a frequência ela pode ser dada, agora a frequência ela pode ser, a frequência normal de oscilação, a frequência de vai e volta, é esse mesmo ômega, porém multiplicado por essa fração, né, 1 sobre 2π. Mas no geral o que importa dessa equação da frequência da oscilação é a gente brincar um pouco com a massa e com o K da mola. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu não coloquei, né? Peraí. Então vamos pegar aqui, então, a título de exemplo, né? Vamos brincar um pouco com essa equação aqui da frequência para a gente ver como que se dá o movimento, né? Vamos lá, ó. Se nós colocarmos um K grande, o que vai acontecer? Né? Então, se nós pegarmos aqui a fórmula da frequência de oscilação e aumentarmos o valor do K, ou seja, aumentarmos a rigidez da mola, o que vai acontecer com a frequência de oscilação? A frequência vai... Nós aumentamos aqui, né? A frequência vai aumentar. Tá vendo como que a oscilação ficou mais rápida? Porque nós aumentamos a rigidez da mola, ok? Vamos agora voltar ao normal, o valor do K, e aumentarmos o valor da massa, para ver o que acontece. Então vamos ver então o que acontece agora se nós aumentarmos o que? O valor da massa aqui do sistema, né? Aí, ó, a frequência vai diminuir, né? Olha só como que diminui bastante, né? Então veja que interessante. O que influencia então na frequência de oscilação? A massa do bloco aqui acoplado e o K, que é a rigidez da mola, ok? Então se perguntar, né, como que é a influência dessas duas grandezas, você tem que saber responder assim, que quando aumenta a massa, a frequência ela fica menor, diminui. Quando aumenta o K, a frequência aumenta. Então o K e a frequência são grandezas diretamente proporcionais. O M, a massa, né, e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quando você aumenta uma, diminui aqui, né, a outra. Tudo bem? Muito bem. Vamos ver aqui agora uma situação de um exemplo, através de um vídeo de 1 minutinho, de como que seria isso em um experimento, né?
Para estes experimentos usaremos pesos com diferentes massas, porta-massas, um pedestal com suporte para Então, olha só. pendurar Então você molas. tem aqui um porta-massa, você tem aqui pezinhos diferentes, você tem molas também de diferentes valores de K, ou seja, molas rígidas, molas mais leves. Aqui, ó, tem uma mola que ela estica mais, né? É uma mola mais flexível, ele vai pendurar aqui na haste. E aí vai pegar um pezinho e colocar, né, pendurado aqui nessa mola. Beleza, tá aqui. Um porta-peso. Vai pegar um pezinho, 200 aqui, ó, vai colocar em cima. Vai deslocar, vai ter um deslocamento. Isso daí é a amplitude, né? Então, da mola relaxada até a mola esticada, esse tamanho aqui é a amplitude. Aí ele vai pegar agora mais um peso e colocar. Vai deslocar mais, ó, deslocou, né? Então houve um deslocamento proporcional, né? E aí tem a oscilação. Então tá aqui a massa, a mola oscilando, né? Perfeito. Agora ele vai comparar dois sistemas que oscilam, né? Então veja, ó, diminuiu a massa aqui, né? Tá oscilando, beleza. Vai pegar agora uma mola mais rígida, uma mola que tem um K, um valor de K maior, e uma mola que tem um valor de K menor. Então uma mola mais flexível e uma mola mais rígida. Tá aí. Vai pegar massas, né? Veja, essa mola ela esticou. Ah não, aqui nós temos duas molas iguais. Tem o mesmo valor de K. Minto. Isso, é. Então são duas molas iguais, duas massas iguais, então a oscilação é igual. Ok? Beleza. Agora ele vai... O que vai fazer? Vamos ver. Vai diminuir, né? Ele diminuiu a massa. Lembra então o seguinte. Olha lá, ó. O que tem a massa maior vai ter a frequência menor. Porque lembrem-se, né? Frequência e massa são grandezas inversamente proporcionais. Lá na nossa equação, lembra? Frequência e massas é o que? Inversamente proporcional. Então, se você aumenta a frequência, se você aumenta a massa, você diminui a frequência. Cadê aqui? Então, no caso aqui, ó, o que tem maior massa tem menor frequência, mais rápido. O que tem maior massa tem menor frequência. Então tá aqui o experimento. Agora ele vai pegar... Vamos ver. Aqui tem uma mola que tem uma rigidez, parece que é maior, né? Essa mola aqui ela é mais dura. Então nós temos a mesma massa, mas o que está mudando agora é o valor do K da mola. Então o que tem maior K vai ter maior frequência, que é a mola esquerda aqui, ó. O que tem menor K vai ter menor frequência, né? Que é o do lado direito. Então tá aí na prática, através de exemplos, né? Essa relação da frequência com a massa e com o valor do K da mola. Vamos fazer agora alguns exercícios simples de frequência e período. Então deixa eu colocar aqui a caneta. Deixa eu ver se está certinho isso aqui. Como que faz para apagar? Nossa, tá muito... Aí. Beleza. Bom, então vamos lá. Um oscilador, né? Deixa eu fazer o teste aqui com a canetinha. Beleza. Um oscilador tem um período de 5 segundos. Qual que é a sua frequência? Então, quando a gente fala que um oscilador tem o quê? Um período de 5
segundos, né? Então isso quer dizer o quê? Que você tem lá um sistema massa-mola, né? Vamos desenhar aqui, ó. Sistema massa-mola. Então tá aqui. Então quando a mola está relaxada, nós temos o zero, né? Aí quando a mola está esticada, ou seja, eu vou fazer aqui mesmo. Quando ele está lá na posição máxima, então nós temos aqui a amplitude, né? Do zero até lá a amplitude. Aí quando ele está aqui, ó, também, né? Posição mínima. Beleza. Então o que que é o período? O período é o tempo que demora para ele sair daqui, da posição máxima, ir até a posição mínima e voltar para a posição máxima. É o período, né? É o tempo de uma oscilação. E isso demora 5 segundos. Qual que é a frequência? Frequência, pessoal, lembra da fórmula? Frequência é igual a 1 dividido pelo período. Então, se o período vale 5, então a frequência vai ser 1 dividido por 5, que é igual a quê? 0,2, né? Hertz, ou 0,2 sobre segundos, né? Porque é 5 segundos aqui, né? Então fica 0,2 sobre segundos, né? Só que 1 sobre segundos é Hertz. Então é só colocar 0,2 Hertz. Ok? Então é isso aí, né? É a nossa frequência. A frequência de um pêndulo é de 2 Hz. Qual é o seu período? Então agora vamos aí, né, para o outro cálculo. A frequência é 0,2 Hz. Qual que é o período? Então aqui ele perguntou a frequência, a gente respondeu. Agora ele está perguntando o período. E aí ele deu a frequência aqui, né? Então a frequência agora vale 0,2 Hz. Ou 0,2 não, vale 2 Hz, né? Tem que configurar essa canetinha depois. 2 Hz. Qual que é o período, né? Então a gente quer saber qual que é o período. Mesma coisa. Ó, frequência e período são inversamente proporcionais. Então, frequência é igual a 1 sobre período. Período também é igual a quê? 1 sobre a frequência. Então, é 1 dividido por 0,2, né? Então, o período vai ser 1 dividido por 2, quer dizer, por 2 Hz aqui. Então, o período vai ser 1 dividido por 2, é o quê? Meio, né? 0,5 o quê? Segundos. Né? Então, ó, a frequência é 2 Hz. Então, o período é igual a 1 sobre frequência. 1 sobre 2, 0,5 segundos. Né? Frequência igual a 2 Hz significa o quê? Significa que ele dá 2 oscilações por segundo. Veja, isso faz sentido, porque ó, meio segundo nós temos uma oscilação. Então, em 1 segundo teremos 2 oscilações, né? Então, 2 Hz. Muito bem. Vamos agora para esses outros exercícios aqui, ó. Um objeto em movimento harmônico simples segue a equação x de t igual a 0,2 vezes cosseno de 4t, onde x está em metros e t em segundos. Qual que é a frequência do movimento? Vamos lá então. Se nós lembrarmos o seguinte, ó, que o x de t, a forma genérica da equação é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t, em que ômega é a frequência angular, né? Ômega, frequência angular. E a frequência do original do movimento é 1 dividido por 2π raiz de k sobre m, né? Então, ó, o ômega vale 4 aqui, tá vendo? Ômega tá valendo o quê? Esse daqui é o ômega, ó, 4.
Então, se o ômega vale 4, né, quanto que vale a frequência? A gente pode reescrever essa equação como sendo o seguinte, ó, vamos pegar esse de vermelho aqui. Esse daqui não é o nosso ômega. Esse daqui é o ômega, né? Então podemos reescrever a equação da frequência como sendo o quê? A frequência é igual a 1 sobre 2π vezes ômega, né? E aí só substituir aqui. 1 sobre... O π vale 3,14, né? 2 vezes 3,14 é 6,28. Vezes o ômega, que é 4, né? Então 4 dividido por... Vamos colocar aí mais ou menos 6, né? Vai ficar aí mais ou menos... 0,6, né? 0,6 Hz. Mais ou menos isso, né, pessoal? É uma aproximação. Porque aí fica 40 dividido por 6. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 6, 36. Vai dar mais ou menos isso. Tá? Beleza. Vamos agora para o próximo exercício aqui, ó. O vídeo é bom porque aí tem como dar pausa, né? Você dá pausa, volta a explicação. Não tem que ficar esperando escrever no quadro. Esperando copiar. A posição de uma partícula no movimento harmônico simples é dada por 0,5 vezes cosseno de 6t, onde x está em metros e t em segundos. Qual é o período? Então tá aí, ó. Ó, esse 6 aqui é o quê? É o ômega, né? Então, se nós sabemos o valor do ômega, nós calculamos o quê? A frequência. Se nós sabemos o valor da frequência, nós calculamos quem? O período. Então, vamos lá. A frequência é igual a 1 sobre 2π vezes o ômega. O ômega vale quanto? O ômega vale 6. Vamos colocar o π aproximadamente 3, né? Então fica 2 vezes 3, 6. Então a frequência é igual a 1 Hz. Ou seja, uma oscilação por segundo. O período é o quê? 1 dividido pela frequência. Ai, meu Deus. Apertei aqui o botão errado. Onde que eu estava aqui agora? Aqui. Estava aqui, né? O período é 1 dividido pela frequência, né? Então vai ser igual a 1 dividido por 1, que vai ser igual a 1 segundo, ok? Então esse é o nosso período, 1 segundo. Tá aí, dá um print na tela, volta a explicação se ficou na dúvida, ok? Muito bem. Vamos avançar. Então aqui, ó, a gente pode brincar agora com isso daqui, né? Essa oscilação massa-mola para a gente encerrar então aí a aula de hoje. Vamos lá então? Nós queremos ter a equação desse movimento aqui, ó. Né? Vamos lá para o simulador. Vamos para o simulador agora. Tá aqui, nós estamos no simulador, né? Deixa eu ver se está acompanhando aqui. Acho que não está acompanhando, não. Foi. Então, ó, nós estamos aqui, então, né? Acompanhando aqui esse simulador. Nós queremos, por exemplo, ó, temos uma massa de 4 kg, uma posição inicial de 150 centímetros e um K de 36. Então tá aí, ó. Qual que é a equação desse movimento? Vamos lá, então? A equação desse movimento aí. Então nós temos uma posição inicial ali, né? Posição inicial é 150 centímetros. Ou 1,5 metros, né? Nós temos que o valor do K vale 36 Newton por metro. Newton, unidade de força, né? E o valor da massa, né, do bloco, 4 kg.
E aí nós temos que a equação genérica de oscilação, que é x de t é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t, né? Qual que é o valor do A aqui? O A é a amplitude, ou seja, é o 150, né? Ou 1,5 metros. Então, 1,5 a gente já tem aqui. Cosseno de quê? Ômega t. Mas quem é o ômega? Aí a gente vai ter que calcular. Ômega é igual a raiz de K sobre M. Quem que é o K? 36. Quem que é o M? 4. 36 dividido por 4. Vai dar raiz do quê? Raiz de 9, né? Que vai ser o quê? 3. Ok? Então, o ômega vale 3. T. Tá aí. Essa é a equação, então, do nosso x de t. Para a gente colocar aqui, né? 3, mais 3 o quê? 3 radianos, né? Por segundo. Ok? 3 radianos por segundo. Quando a gente for querer colocar essa equação para funcionar, temos que lembrar de passar de radianos para graus, né? Então veja lá, vamos colocar a equação aqui de novo. X de t é igual a 1,5 cosseno de 3 radianos vezes o tempo, né? E aí vamos supor, quanto que vale 1 radiano, né? Então se você souber o seguinte, ó, 2π, não, 1π, vamos colocar 1π. 1π vale 180 graus, né? Mas π radiano, né? Π radiano vale 180 graus. Mas é só você decorar o seguinte, ó, pessoal. 1 radiano tem aproximadamente quanto? 1 radiano tem aproximadamente, se a gente for aqui no Google, deixa eu ver aqui no Google quanto que vale 1 radiano para vocês. Se não me engano é 57, 56 graus, né? Mas eu estou vendo aqui agora, para ficar fácil da gente fazer nossas contas. 1 radiano em graus vale 57,3 graus, tá? Então, 1 radiano vale 57,3 o quê? Graus. Então, no lugar desse rad, vou colocar 57,3 graus, né? Porque a gente quer a nossa equação em graus. X de t igual a 1,5 cosseno de quanto? 3 vezes 57,3 graus vezes o tempo, né? Quanto que é 3 vezes 57,3? Vamos fazer. 3 vezes 57,3. 171,9. Então fica 1,5 cosseno de 171,9 graus t. Ok? Então essa é a nossa equação aqui, o x de t. Aí agora a gente pode usar essa equação para poder fazer a nossa continha para a posição do corpo lá, do bloco, a qualquer tempo t. Bom? Vamos usar então isso aqui? Então vamos lá então. Agora que a gente vai brincar um pouquinho. Vamos lá no simulador. Vamos colocar um tempo aqui, ó, de, sei lá, vamos colocar um tempo aí de 10 segundos, né? Vamos ver se vai bater aqui, né? Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,16. Em 10,16 segundos, ele está apontando aqui que a posição vai ser 88,96 centímetros, né? Vamos ver então se a nossa equação vai dizer isso também, né? Deixa eu colocar aqui uma calculadora. Então vamos lá. Nossa equação qual que é mesmo? 1,5 vezes, né?
Vamos lá. 1,5 vezes cosseno de 171,9 vezes o tempo que nós colocamos de 10 segundos. Vai dar aí uma posição em torno de 0,23, né? Só que é o seguinte, o tempo aqui é 10,16. Ok? 10,16. Então nós temos que colocar o tempo em 10,16. Vamos mexer aqui no tempo. 10,16. Aí, 0,89 metros, né? Ou 90 centímetros. Que é aproximadamente o que está mostrando aqui, né? 88 centímetros, 88,9. Então, 90 centímetros, né? Então, ou seja, em 10,16 segundos, a posição do bloco é 90 centímetros. E aqui a nossa equação também prevê a mesma coisa, né? Então, é mais ou menos isso, né? Brincadeira de prever qual posição que vai estar o bloco em um determinado tempo t. Beleza, pessoal? E aí, então, é isso. Então, foi essa a nossa aula de hoje. Vou mostrar isso para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham compreendido um pouquinho mais. Qualquer dúvida, anotem. E aí a gente se vê, então, em sala de aula para mais aulas aí, tá bom? Forte abraço. Tamo junto.